Oi, pessoal. O assunto desse vídeo é a continuidade de uma função real de duas variáveis. E o exemplo que a gente vai falar diz o seguinte: mostre que a função f, definida do R2 em R, dada por f de xy igual 4x² y sobre x ao cubo mais y ao cubo, para todo xy diferente do zero zero, e 2 para xy igual a zero zero, é descontínua no ponto, né, xy igual a zero zero. Note que essa é uma função definida por partes, ela está definida para todos os pontos xy do plano cartesiano, porque essa linha de cima aqui, ela serve para a gente calcular as imagens quando o ponto xy é diferente do ponto zero zero da origem, e essa linha aqui de baixo serve para a gente calcular a imagem exatamente no ponto xy igual a zero zero. Pede para mostrar que essa função é descontínua no ponto xy igual a zero zero. Daí, só para a gente lembrar o que significa ser contínua, né? Para a função ser contínua no ponto, precisa existir a imagem da função, então esse ponto tem que pertencer ao domínio da função. No nosso caso, o ponto x0, y0 é o ponto zero zero, né? Então, precisa pertencer ao domínio, por isso eu posso calcular o f de x0, y0. Por outro lado, também precisa existir o limite da função quando xy tende a esse ponto. E uma terceira condição ainda é esses dois números, esses dois valores, eles precisam ser iguais. Então, é isso que a gente precisa verificar. Então, o primeiro passo vai ser verificar se eu posso calcular o f de zero zero, que o x0, y0 no nosso caso é o zero zero. Segundo o que está definido no enunciado do exemplo, f de zero zero, quando xy é igual a zero zero, a função vale 2. Então, a imagem é 2. Então, nesse lado aqui da igualdade, esse valor aqui é 2. Então, a segunda etapa agora é verificar se esse limite existe e, além disso, depois, né, se ele vai dar 2. Então, esse limite existe. Como eu faço para decidir isso? Quando eu tenho uma função de duas variáveis, eu preciso investigar qual é o meu candidato a limite e depois definir, então, se ele de fato é o limite da função. Essa investigação ela acontece calculando alguns caminhos para definir o possível valor de L. Então, o primeiro caminho que eu posso utilizar é o caminho y igual a zero. Para fazer esse cálculo, eu vou então verificar se o limite de xy tendendo ao zero zero, a função 4x² sobre x ao cubo mais y ao cubo. Por esse caminho, eu vou ficar com o limite de xy, ou se o y é sempre igual a zero, né? A gente poderia escrever assim, mas essa não é uma notação usual. Então, a gente simplesmente vai manter x tendendo a zero. No lugar do y, a gente coloca zero, porque o y é sempre zero. E ainda x ao cubo mais zero ao cubo. Esse caminho significa, lá no plano cartesiano, que eu estou me aproximando do ponto zero zero por meio da reta y igual a zero. Então, os pontos x, y estão em cima do eixo x, tendendo à origem zero zero. Bom, então feito isso, né, depois dessa substituição, quando eu calculo primeiro a razão, depois o limite, né, vou colocar na linha de baixo, vai ficar limite, quando x tende a zero, 4x² vezes zero é zero, dividido por x ao cubo. Quando eu tenho zero dividido por alguma coisa que ainda não é o zero, né, seria zero. E o limite do zero, limite de constante, é a própria constante. Então, por este caminho, o limite deu zero. Eu vou tentar mais algum caminho para ver se esse limite existe ou não. Mas só por isso já posso afirmar que essa função não é contínua, porque já tem um caminho que o limite é zero. Isso significa que mesmo que exista o limite seja zero, já não vai ser igual ao 2, né, que eu queria que fosse por causa do lado direito dessa igualdade. Mas para fazer os passos corretos e decidir se esse limite existe ou não, eu vou tentar mais um caminho. Por exemplo, o caminho y igual a x. No plano cartesiano, lembrando que está aqui o zero zero, o y igual a x é a bissetriz, né? Então, agora eu estou me aproximando do zero zero
em cima dessa retinha, y igual a x. Aqui era y igual a 0. Então, vamos lá. O procedimento é parecido com o anterior, né? Eu vou calcular o limite quando xy tende a 0, 0. 4x ao quadrado y, x ao cubo mais y ao cubo. Agora, como x é igual a y, seria x tendendo a 0, 0. Mas a gente escreve uma vez só. Então, 4x², o y é x. Então, fica x ao cubo mais x ao cubo. Eu troco o y por x. Simplificando aqui um pouco mais, isso fica 4x ao cubo sobre x ao cubo mais x ao cubo, 2x ao cubo. Então, aqui eu posso simplificar, ainda posso simplificar o 4 com o 2, e eu tenho aqui novamente, né, limite, quando x tende a 0, de 2. Limite da constante, a própria constante. Então, 4 dividido por 2 é 2. 0 e 2 são valores diferentes, né? Então, quando eu tenho pelo menos dois caminhos dando valores diferentes para possível resultado do limite, né? O limite não existe, porque nós sabemos que quando eu tenho o limite de uma função, ele é único. Então, aqui eu posso dizer que não existe o limite de xy tendendo a 0, 0 da função f de xy que foi dada nesse exercício. Então, voltando aqui para o nosso enunciado, esse pedaço aqui não existe, portanto, ele não é igual a 2, e por isso essa função é descontínua no ponto 0, 0.